Como eu falei, irmãos, hoje é o primeiro domingo e é o domingo de primícias. Então já tem vários anos, né? Eu quero só falar para os irmãos, inclusive os que estão nos visitando, nos conhecendo. Todo primeiro domingo do ano nós pregamos sobre primícias, tá? Então, você fica à vontade. Eu sei que é uma palavra que nos desafia a sermos fiéis em 3 áreas: na área financeira, na administração do tempo e também com relação aos nossos talentos. Tempo, tesouro e talentos, né? E há uma ênfase nessa palavra sobre a vida financeira, né? Nós temos um momento de dízimos e ofertas aqui na igreja que a gente sempre ministra sobre finanças. E talvez essa palavra do primeiro domingo de janeiro seja a única palavra assim, de ministração do culto de celebração que a gente fala sobre finanças, tá? Então não é uma prática nossa todo domingo ficar pregando sobre finanças, mas eu estou apenas explicando para você que está nos conhecendo que todo primeiro domingo do ano nós falamos sobre primícias, e primícias inclui a nossa vida financeira também, tá bom? Então, vamos ficar em pé porque eu vou encerrar com a bênção apostólica agora. Estamos terminando o nosso culto. Pode sentar. Falhou porque o meu assistente, né, não entendeu o que eu combinei com ele. Queridos, eu comecei pelo fim. Vocês não entenderam ainda, né? Foi uma pegadinha, tá? Tu não entendesse não, né? Era para ele gritar: pastor, e a pregação? Não vai ter não? Gente, tudo que começa de tarde eu vou explicar melhor ao meu próximo assistente, porque esse daí acabou com a minha encenação. Mas é o seguinte, vocês estranharam, né? Eu pedi para todo mundo ficar em pé, encerrar com a bênção apostólica. Mal eu comecei a pregação, ou seja, tudo tem uma ordem. Tudo segue, irmãos, um princípio. E começar as coisas de forma desordenada ou colocando o final para o início é estranho. E a gente às vezes está invertendo a ordem estabelecida por Deus. Quando a gente segue a ordem estabelecida por Deus, nós desfrutamos de uma vida abençoada e transbordante. Então, nessa mensagem nós vamos ver a ordem espiritual estabelecida por Deus. Então, coloca aí primícias. Vamos declarar o tema dessa mensagem: primícias, o princípio do primeiro. Vamos mais forte? Primícias, o princípio do primeiro. Abra então no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, versos 3 a 7. Sempre que a gente quer aprender sobre princípios, a gente tem que ir para a Bíblia, especialmente o livro do Gênesis. Gênesis é uma palavra grega que significa começos. Gênese, começo, origem. Então, a Bíblia é o nosso manual de regra. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática, né? A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, quando você compra alguma coisa, infelizmente a gente não lê o manual de instruções. E o que é que acontece quando a gente não lê o manual de instruções? A gente não usa, às vezes, aquele objeto com o seu potencial máximo. Não é verdade? Às vezes o que a gente compra tem muito mais recursos e a gente às vezes só está usando o básico. Por quê? A gente não foi ler o manual de instruções do fabricante. A Bíblia, irmãos, é o nosso manual do fabricante. Se eu quero viver o máximo que Deus tem para mim, eu preciso ir para a Bíblia, especialmente o livro de Gênesis. Então, aqui no capítulo 4, vai nos mostrar o princípio do primeiro. Diz assim: passado algum tempo, vai seguindo aí a leitura, tá? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez,
trouxe as partes gordas das primeiras crias. Abel trouxe as primícias, as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Então a pergunta que daqui a pouco nós vamos responder: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Fica com essa pergunta aí. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Não foi porque Deus não quis, irmãos. Não é porque Deus ali estava de mau humor. Foi um capricho de Deus. Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus de princípios. Se Deus não aceitou a oferta de Caim, é porque Caim quebrou algum princípio, ou não cumpriu algum princípio. Você sabia que o Deus dos muçulmanos, Alá, ele é instável? Alá não é igual a Yahvé. Alá tem dia que acorda mal-humorado. O nosso Deus não. Tem dia que Alá quer uma coisa e tem dia que ele não quer. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele é estável. Tiago capítulo 1 diz que Deus não sofre mudanças, nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O nosso Deus é um Deus de princípios. Então, tem razão aqui para Deus não aceitar a oferta de Caim. Mas segura a pergunta aí que daqui a pouco a gente responde. Vamos para o próximo texto, Êxodo capítulo 13 agora. Se você não tem a Bíblia, pode seguir no telão. Mas se tem a sua Bíblia, marque na sua Bíblia física ou destaque aí na sua Bíblia digital esses versículos para você ler depois. Êxodo capítulo 13, versículos 1 e 2. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. Diga primogênitos. Vamos lá, mais forte. Primogênitos. Primogênito significa o quê? O primeiro filho ou a primeira cria de um animal. Primogênitos, consagre a mim. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Deus está falando aqui de pessoas, mas Deus também está falando de animais. O primeiro me pertence. O primeiro entre os homens e os animais sempre será do Senhor. Esse princípio aqui do Antigo Testamento, ele continua valendo no Novo. Porque tem gente que é seletivo, né? Tem pessoas que são seletivas. Elas são o seguinte: do Antigo Testamento, quando é alguma coisa que me beneficia, que me abençoa, aí serve. Não, o Antigo Testamento serve. Quando é alguma coisa para eu obedecer do Antigo Testamento, aí eu digo o quê? Não, isso é da velha aliança. São pessoas seletivas. Gente, a Bíblia ela é inteira. Olha para mim, a Bíblia é inteira. As coisas do Antigo Testamento que foram cumpridas em Jesus, porque tem coisas que em Jesus foram cumpridas, mas em Cristo elas estão válidas. E a maior lei é a lei do amor. No Antigo Testamento as coisas eram feitas por obrigação, por medo do castigo, mas na nova aliança nós fazemos por amor. E tem coisas que em Cristo foram ampliadas. Não sei se você já observou, mas por exemplo, Jesus diz assim: olha, no Velho Testamento, na lei, estava dizendo, não adulterarás. Aí Jesus diz assim: eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher que não seja sua, de forma impura, já adulterou. Eu te pergunto, Jesus, ele diminuiu
ou ele aumentou o mandamento? No Antigo Testamento era: se você fizer sexo com uma mulher que não é sua, você adulterou. Jesus diz: olha, só olhar para uma mulher que não é sua. Jesus ampliou, irmãos. Então vejam, nós não podemos ser seletivos. E aqui nós temos um princípio: o primogênito pertence ao Senhor. As primeiras crias dos animais pertencem ao Senhor. Vamos para Êxodo agora. Êxodo 13, versos 12 e 13. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem, olha aí agora o resgate, essa palavra é chave. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Então nós temos aqui animais puros e animais impuros. Se o animal fosse puro, a primeira cria tinha que ser sacrificada. De um animal puro. Ovelha é um animal puro, ok? Então a primeira ovelha que nascesse, ela tinha que ser oferecida ao Senhor. As demais estavam consagradas por causa da primeira, e o dono podia desfrutar das demais crias, mas a primeira não era dele, era do Senhor. Agora, se o animal fosse impuro, animal impuro não podia ser sacrificado, certo? Porque era impuro. Então ele tinha que ser resgatado com um sacrifício de um puro. O que é que isso nos lembra? Nós, impuros. Porque aqui nós temos o jumento, né? Se você prestou atenção aqui, diz o 13: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria do jumento. O jumento era um animal impuro. Tinha que ser resgatado. A primeira cria do jumento não era sacrificada. A primeira cria do jumento ficava viva, mas um animal puro tinha que morrer no lugar da cria do jumento. Sabe quem é esse jumento aqui e essa jumenta? Olha aí para esse jumento e essa jumentinha de Jesus aí. Olha que coisa linda. Diga: Jesus. Diga para ele, para ela: Jesus morreu em seu lugar, porque você era impuro. Jesus, o puro, morreu no lugar do impuro. O jumento aqui representa, tá? Foi só uma brincadeira, tá, irmãos? Ninguém se ofenda aqui. Mas o jumento está representando um animal impuro, eu e você, que nascemos em pecado. Jesus, o único que nasceu sem pecado, deu a sua vida por nós, os impuros. Quantos são gratos a Jesus por isso? Quem era para ir para a cruz, ser sacrificado? Eu e você, mas éramos impuros. E um animal impuro não tem como ser oferecido a Deus em sacrifício. Por isso nós fomos substituídos. Jesus é o Cordeiro Pascal. Significa o quê? Ele é o substituto. Quem era para morrer era eu e você, condenados pelo pecado, porque nascemos em pecado. Então, voltando aqui, o primogênito deve ser sacrificado, se for puro, ou deve ser resgatado, se for impuro. Todo mundo entendeu? Está todo mundo aqui comigo, me seguindo? Então é um princípio do Antigo Testamento que continua em toda a Bíblia. Se você tiver dúvida se a gente é impuro ou não, eu pergunto aos pais e mães aqui: você ensinou seu filho a fazer coisa errada? Quem foi aqui o pai e mãe que disse: meu filho, minha filha, hoje você vai aprender a pecar. Hoje eu vou te ensinar a mentir. Ninguém faz isso. Mas a criança, ela mente. Crianças pequenininhas que fazem coisas erradas, elas já têm a velha natureza de esconder.
É ou não é? Eu lembro de Adriel, eu lembro de Abner. Faziam coisa errada, às vezes eles combinavam entre eles de esconder. Um complô contra pai e mãe. Você ensina uma criança isso? Não. Mas por quê? Porque ela é má desde o ventre da sua mãe. Nós, né? A criança não, nós. Nós nascemos no pecado. No momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali tem a vida. E ali a natureza pecaminosa nasce. Então, o impuro é resgatado através do puro. Jesus nasceu o único, sem pecado, para ser sacrificado em nosso lugar. Então preste atenção, Jesus foi as primícias de Deus. Vamos dizer isso? Jesus foi as primícias de Deus. Em outras palavras, já aplicando aqui o princípio do dízimo das finanças, Jesus foi o dízimo de Deus. Porque dízimo significa primícias. A primeira parte, que é separada das demais. Deus só tinha um filho. Até eu orei aqui na ceia. Jesus era o filho unigênito. Gênito gerado. Único gerado. Mas agora, Deus entrega seu filho para resgatar todos os impuros. Jesus é dado por Deus como primícias, como oferta, para que todos os que viriam depois fossem feitos filhos de Deus. Só anote, nós não vamos ler, mas Evangelho de João 1,12. Evangelho de João 1,12, pode anotar. Diz que através da entrega do Pai, diz assim: mas a todos quantos o receberam a Jesus, o Pai deu a essas pessoas o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Nós antes éramos criaturas, mas através de Jesus nossa condição foi mudada, de criatura para filhos. Então presta atenção, essa frase que as pessoas dizem aí fora, todo mundo é filho de Deus, ela é verdadeira ou mentirosa? Mentirosa, de acordo com João 1,12. Todos são criaturas de Deus. Poderão se tornar filhos quem? Aqueles que receberem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então Deus, vamos aplicar aqui uma linguagem humana, tá? Não é que realmente Deus precisou de fé, tá? Mas vamos aplicar aqui uma linguagem. É como se Deus, ele dissesse assim: eu vou oferecer Jesus como primeiro, para que através desse primeiro, muitos venham depois. Amém? Então, queridos, é necessário fé para a gente dar o primeiro. É necessário fé para você crer que o sobrenatural vai acontecer nesta semeadura. Vamos voltar para a história de Caim agora, para a gente explicar? Porque a pergunta é: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? E o nome é Caim, tá? Não é Caim, não. Tem gente que chama Caim, né? Caim. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Vamos ler de novo, não custa nada. Gênesis 4, verso 3. Passado algum tempo, veja, nós já temos aqui Caim trazendo uma oferta depois de algum tempo. Depois de alguns dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, nós temos aqui, irmãos, um claro contraste. Nós temos dois homens, irmãos, nós temos duas ofertas, mas nós temos aqui claramente a qualidade dessas ofertas totalmente diferentes. O versículo 4, na verdade, está antes do 3. A construção aqui é: Abel trouxe as primícias,
E Caim, depois de um tempo, trouxe uma oferta qualquer. É isso. Passado algum tempo, depois de alguns dias, ou seja, Caim não deu as primícias ao Senhor. Já Abel deu as primícias. Está claro. Algumas pessoas, elas invertem a ordem e diz assim, que Deus, Ele não aceitou a oferta de Caim porque era do fruto da terra. Era legumes, era verduras, era milho, era feijão, sei lá. E Deus aceitou a de Abel porque era um animal. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não foi o tipo, foi a qualidade. Deus não aceitou a oferta de Abel, Deus não aceitou a oferta de Caim porque não eram primícias. Deus aceitou a oferta de Abel porque era primícias. É isso. E então a pessoa, ela é aceita ou não. Porque junto com a pessoa, junto com a oferta, vai a pessoa. O nosso coração vai junto com aquilo que nós ofertamos. E essa palavra, volta a repetir, tem a ênfase de tempo, tesouro e nossos talentos. Nós damos primícias ou não a Deus do tempo, dos recursos financeiros e dos dons que o Senhor tem nos dado. Todo mundo aqui tem tempo, todo mundo aqui tem recursos financeiros e todo mundo aqui tem dons. E você precisa agora mesmo se autoanalisar. Porque eu estou me autoanalisando, viu, irmãos? Enquanto eu estou pregando, Deus está falando comigo também. Se eu tenho dado a Ele o primeiro lugar na minha vida. Então, o que é que ocupa o nosso pensamento logo que a gente acorda? A quem a gente oferece o melhor dos nossos dons e talentos? Existem pessoas que dedicam a Deus o melhor dos seus dons e talentos, além de trabalhar para si mesmas ou em troca de um salário. Tem gente que diz assim: eu trabalho para ganhar meu pão, eu trabalho para pagar minhas contas, eu uso meus dons e talentos para ganhar dinheiro, mas eu também uso os meus dons e talentos para glorificar a Deus. Meus dons e talentos eu coloco também a serviço de Deus. Sabe uma mentira que eu tenho visto muitas vezes? As pessoas são muito boas lá fora. Elas lideram, elas governam, elas administram lá fora. Quando chega na igreja, o diabo diz assim: aqui você não pode liderar. Você não foi chamado, você não tem habilidade, você não tem tempo. Isso é uma mentira, irmãos. Porque vocês sabem que quando a gente quer, a gente arruma tempo. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Então, eu creio que Deus está querendo corrigir o foco da nossa vida para primícias. Você pode ser muito bem sucedido lá fora. Um bom chefe, um bom supervisor, um bom gerente, um bom líder, um bom empresário, um bom microempresário, um bom funcionário, lá fora, sendo excelentes, mas nós precisamos também, na casa de Deus, dizer: Deus, eu também coloco à tua disposição meu tempo, meus dons, meus recursos. Porque senão, irmãos, a gente acaba sendo manipulado por Satanás. Eu conheço muita gente boa, e olha, deixa eu te dizer, tudo que essa igreja precisa, nós já temos. Nós temos ministérios hoje, inclusive vou pedir para retificar aqui o CCA News, porque diz que o CCA Kids está funcionando em todos os cultos. Não está. CCA Kids está funcionando no culto das 10 e das 16. Sabe por que nós não estamos funcionando no culto das 19? Porque tem pessoas aqui que precisam ser voluntários do CCA Kids. Aqui, ó.
Vou nem falar do culto das 16 e das 19. Deixa que para eles eu falo também. Vou dar o recado para eles, mas eu vou dar o recado aqui. Nós não temos funcionado no culto das 19, por quê? Porque nós não temos voluntários suficientes. E por que não temos? Porque estão aqui. Para que você se disponha. Inclusive pais e mães podem nos ajudar. Entendem, irmãos? Mas o diabo vai cegando. E a gente fica com a mentalidade da igreja de consumidor. Aqui nós não somos consumidores, irmãos. Aqui nós somos uma família. Consumidor você é lá no supermercado, na loja, na internet. Você é consumidor. Aqui não, aqui nós somos uma família. Aqui a gente não só vem para receber. Aqui a gente vem para receber e dar. Para dar e receber. Essa palavra, ela é desafiadora, para não dizer dura. Mas já disseram para Jesus, duro é o teu discurso. Mas eu falo isso com amor e com carinho de um pai, para que pessoas sejam levantadas, porque talvez você tenha aquilo que a obra de Deus está precisando. Você pode ser uma bênção na obra de Deus. A pastora Cristiane está determinada a, esse ano, investirmos em projetos sociais. Nós temos poucos projetos sociais no CCA, para a nossa vergonha, porque nós somos uma igreja de 18 anos. E Deus está nos desafiando, mas nós precisamos de quê? De pessoas. Nós não podemos, eu e Cristiane, fazer tudo, e nem queremos. Nem podemos, nem queremos. Nós queremos liberar as pessoas que aqui estão para que elas façam. Eu aprendi com a minha mãe um princípio do primeiro. Quando ela me dava uma roupa nova, ela dizia: primeiro você vai vestir para o culto. Ela nem sabia, minha mãe, que ela estava aplicando o princípio do primeiro. Pode parecer uma bobagem. Ela era dona de uma loja de roupas aqui na cidade, e toda vez que ela me dava uma roupa, ela dizia: vista primeiro no culto, para ir para o culto. Ela estava aplicando o princípio do primeiro. Quando você compra um carro, uma moto, você consagra ao Senhor, pelo menos aquele tempo que está sob o seu poder, aquele carro, aquela moto. Claro que um dia você vai passar para frente, mas enquanto está, é muito bonito. Tem várias pessoas que fazem isso aqui. Pastor, ore aqui pelo meu carro, pela minha moto, consagrando ao Senhor. Uma casa nova. Você fez ali o culto, talvez simples, de inauguração, quando você se mudou. O apartamento, a casa, quer seja comprada ou alugada. Nessa nossa nova casa, eu lembro quando cavaram o primeiro buraco. Cristiane não pôde ir comigo, mas eu fui lá no terreno. Primeiro buraco, que ia ser colocada uma coluna. E eu ali, ajoelhado, consagrei aquele primeiro fundamento que ia ser lançado ao Senhor. Senhor, eu consagro essa casa a Ti. Está abençoada desde o início. Quando nos mudamos, na primeira semana, levamos a célula para a nossa casa, a nossa célula, fizemos um culto a Deus. Gente, isso é colocar Deus em primeiro lugar. É prático, não é só de boca não, irmãos. Deus está no primeiro lugar da minha vida. Quais as atitudes que demonstram isso? O primeiro dia da semana, a quem você dedica? Você prioriza o domingo para congregar? Porque nós estamos vivendo uma época diferente. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas, elas não priorizam mais o domingo. Elas fazem tudo e se der, eu vou cultuar a Deus. Gente, nós não guardamos o domingo. A gente não guarda, a gente não é guardador do primeiro dia da semana. Não é isso. Não é como uma lei, mas é um princípio. Eu vou falar aqui no final dessa mensagem de uma loja nos Estados Unidos, uma rede de fast food,
Pode já até antecipar aí, procura aí para mim o slide que tem o Chick-fil-A. É um dos últimos slides, eu já vou até falar sobre isso. Chick-fil-A. Isso. A vaquinha está dizendo, coma mais frango. Coma mais frango. O fundador dessa rede de fast food, é como se fosse McDonald's lá, Burger King, é muito famoso nos Estados Unidos. Tem milhares de lojas. Mas o senhor Truett Cathy, ele tomou a decisão de fechar aos domingos, em 1946. Quando ele abriu a primeira loja dessa rede de fast foods, ele disse, não funciona no domingo, porque no domingo é dia da família e é dia de eu adorar o meu Deus. Até hoje, seus filhos, netos e agora bisnetos, eu visitei o site para confirmar se a informação ainda é válida. E eles não abrem no domingo. Já venderam uma parte para investidores, mas tem uma cláusula pétrea no contrato. No contrato está dizendo, pode ser vendida para quem for, não abre no domingo. Já pensou que coisa linda? Porque este homem decidiu o quê? Cumprir o princípio do primeiro. Nós estamos numa geração que precisamos urgentemente de volta. A gente não prioriza mais o culto ao Senhor. Eu sempre ensino através dos exemplos da minha mãe, porque minha mãe foi uma mulher que só teve até a 8ª série. Ela não fez o ensino médio, ela não fez faculdade, mas minha mãe era uma mulher que foi ensinada e bem ensinada pelos seus líderes, pelos seus pastores. Ela foi bem discipulada em algumas coisas. E minha mãe era o seguinte, chegar a visita na minha casa dia de domingo, ou ela vai comigo para a igreja, ou ela fica me esperando. Quem é que faz isso hoje? Não, vou ser mal educado, eu vou ser grosseiro, e você está desonrando o Senhor. Você honra mais as pessoas do que o Senhor. Nossa honra muitas vezes é com homens. Ela já avisava, se vier me visitar dia de domingo, e naquela época a gente ia no domingo de manhã para a escola dominical, e de noite para o culto, era assim. No domingo era de manhã e de noite. Hoje, 3 cultos de celebração iguais. Você pode escolher o horário que você quiser. Mais conveniente, 10, 16, 19. Parece que quanto mais a gente facilita, mais as pessoas se aproveitam muitas vezes, irmãos, para serem negligentes. É triste isso. Alguém já chegou para mim e disse, pastor, você tem que ser pastor linha dura. Você tem que ser daquele pastor que... Eu não acredito em mudanças assim. Mas eu acredito que é necessário uma firmeza da nossa parte, como liderança. Há uma estatística agora dizendo que as pessoas, elas não estão mais nos cultos 4 vezes por mês, ou 5, quando o mês tem 5 semanas. Elas escolhem 1 ou 2 domingos, no mês todo, para congregar. Porque elas precisam de lazer, porque elas precisam de tempo com a família, e tudo isso é verdade, mas está no lugar errado. Porque agora nós temos a idolatria do lazer e do entretenimento, e a idolatria da família. E olha que nós somos, vocês sabem, né? Não preciso nem me justificar aqui, que nós somos família 100%. Mas eu acho que a ordem, ela está inversa. Outra coisa, se a pessoa vier num culto, digamos, eu já fui no culto da virada, quarta-feira. Para que eu vou no culto domingo de novo? Quando tem culto de homens e mulheres no sábado, eu fui no sábado. Para que eu vou no domingo de novo? É assim, irmãos. Vem aí a escola de adoradores. Vamos ver. Porque às vezes eu sinto como se nós estivéssemos, desculpa a expressão, mas é de Cristo, lançando pérolas aos porcos. Porque a gente traz gente de alto nível e muitas vezes a igreja não valoriza.
e de graça. Estou pensando até o ano que vem voltar a cobrar uma taxa de inscrição. Porque parece que as coisas que são de graça, a gente despreza, a gente não valoriza. Nós temos que nos reavaliar, irmãos. Essa palavra não é de acusação, essa palavra é de avaliação. Os primeiros minutos do ano novo, com quem você passou? Você pode viajar todo ano. A Abner até veio conferir comigo, né? Eu disse aqui uma coisa no culto. E ele, Painho, é verdade que o Senhor nunca passou uma virada de ano que não fosse de joelhos na presença de Deus? Eu disse, claro, Abner, e eu ia falar uma coisa dessa se não fosse verdade. Não, eu pensei que foi um exagero, eu pensei que tivesse tido um ou outro. E na lua de mel de vocês não estavam viajando? Que a gente casou 24 de dezembro, viajou e só voltou no iniciozinho de janeiro. Foram 12 dias de lua de mel, só voltamos com 2 contos na carteira, gastamos tudo. Eu disse, pois até na nossa lua de mel, nós estávamos em Maceió, e na virada de 95 para 96, nós fomos para a igreja do nosso amigo, pastor Lindomar, Sara Nossa Terra de Maceió. Eu não lembro de uma virada de ano que não tenha sido de joelhos na presença de Deus. Pode parecer religiosidade isso? Sim, se eu estiver fazendo da forma errada. Mas isso pode ser o quê? O princípio do primeiro sendo colocado em ação. Os primeiros segundos do ano serão na presença de Deus. Eu não abro mão disso. Eu viajo depois, eu viajo antes. Os primeiros segundos. Vai avaliando aí, à medida que eu for falando. Vou repetindo para que ninguém se sinta acusado aqui. Por quê? Legalismo é imposição. Eu não quero impor nada a você. A lei tem que ser a lei do amor. Você faz ou não faz se você ama. Falando sobre finanças, o que é o dízimo, por exemplo? Já que a gente está falando de tempo, tesouro e talento. Não é dar depois de nascer 9 ovelhas e você dá a 10ª. Dízimo não é isso. Nasceu 9, aí a 10ª eu dou a Deus. Não. É você dar em fé a primeira que nascer, crendo que Ele abençoará o nascimento das outras 9 que ainda nem nasceram. Olha que princípio poderoso de fé. Eu dou em fé a primeira. Não é apenas 10%, são os primeiros 10%. Eu tenho me esforçado desde 2019 para aplicar esse princípio dos primeiros 10%. Por quê? Porque eu e Cristiane já praticam o princípio de dar a Deus mais até do que 10%. A gente hoje dá 21% a Deus. 10 de dízimo e 11 de oferta de primícias, todo mês. E além disso, hoje mesmo eu estou dando a Deus uma oferta de primícias do ano todo. Ou seja, eu tenho aprendido esse princípio. Mas eu não dava os primeiros 10%. Né? Eu dava os 10%, mas depois. E aí eu ouvi uma palavra, li esse livro aqui, Vida Transbordante, eu ouvi uma palavra do Luiz Hermínio, e eu disse, eu vou praticar. Antes de pagar qualquer coisa, os primeiros 10% vai sair para o Senhor. E aconteceu o quê? Uma vez o banco tirou o dinheiro. Assim que meu salário caiu, o banco comeu um pedaço. Meus irmãos, eu fiquei com tanta raiva. Eu digo, diabo, estás usando até o Banco do Brasil, é? Aliás, minha conta foi para a Caixa Econômica, e na Caixa Econômica eu tenho consignado, tem a parcela da casa, aí o banco comeu. Eu digo, o meu salário agora vai voltar para o Banco do Brasil. Tirei o salário da Caixa Econômica, porque eu disse, os primeiros 10% não vai ser da Caixa Econômica, vai ser do Senhor. E no Banco do Brasil, como eu não tenho nada programado para quando o salário cai, e eu tenho me esforçado para cumprir o princípio do primeiro, porque é uma decisão minha, tá? Por amor a Deus.
Ninguém impôs, ninguém pediu, ninguém cobrou. Então, para a gente continuar e finalizar, Deus, não foi só porque Deus não quis aceitar a oferta de Caim. Preste atenção, porque isso aqui é o princípio do primeiro. Deus não podia aceitar a oferta de Caim. Diga, Deus não podia aceitar a oferta de Caim. Tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Ele é todo poderoso. Ele decidiu, não fazer. Por exemplo, Deus não pode agir contrário à sua natureza. A natureza de Deus é santa. Deus não pode pecar. Deus não pode mentir. Deus não pode mudar. Que atributo é esse? Deus não pode mudar. Imutabilidade. Diga imutabilidade. Deus não pode pecar. Que atributo é esse? Santidade. Deus não pode mentir. Que atributo é esse? Veracidade. Deus é verdade. Deus não pode pensar da forma que os homens pensam. Que atributo é esse? Onisciência. Nós não somos oniscientes. Agora, Deus não pode estar em segundo lugar. É outro atributo de Deus. Deus, vou repetir 3 vezes. Deus não pode estar em segundo lugar. Deus não pode, não é que Ele não quer, Ele não pode aceitar o segundo lugar, porque Ele tem um atributo chamado preeminência. Diga preeminência. Vamos lá, mais forte? Vocês estão com fome? Eu também estou, tá? E eu estou mais com fome que vocês, que eu estou em regime. Estou 0 carb. Então vamos lá. Diga preeminência. Eminência significa o quê? Destaque. Pré-destaque. Pré significa primeiro. Primeiro lugar. Deus não pode aceitar o segundo lugar. Por quê? Porque Ele é preeminente na criação. Ele só aceita o primeiro lugar. Se você disser, Deus, eu vou dar o segundo, Ele diz, não aceito. Porque eu não posso aceitar. Porque se Deus aceitar o segundo lugar, Ele está se diminuindo. Ele deixa de ser Deus. Ele não vai fazer isso. Então, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Deus é preeminente. Caim estava dando o segundo, o terceiro, o quinto, o último. Deus disse, não posso aceitar, Caim, sua oferta. Eu só posso aceitar primícias. Eu só posso aceitar o primeiro. Amém, irmãos? Abra comigo em Provérbios. Estamos caminhando já para finalizar, a gente orar. Provérbios 3, 9 e 10. Primícias devem ser entregues ao Senhor. Honre, verso 9, Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros, verso 10 agora é a consequência. A gente só quer o verso 10, né? Meus celeiros ficarão completamente cheios, os meus lagares transbordarão de vinho. Aleluia! Mas o 10 é a consequência do 9. É a lei da causa e do efeito. O 9 tem que ser cumprido para que o 10 aconteça. Honre o Senhor com o primeiro lugar. Honre o Senhor com as primícias da renda, do tempo e dos teus talentos. E aí o princípio vai agir em seu favor. Êxodo 23, 19. Tragam as primícias dos frutos de sua terra. Tragam, irmãos. Não é deem. Porque Deus é assim. Deus estabelece princípios para serem cumpridos. Ah, mas eu não quero cumprir. Tudo bem, não cumpra. Mas você não vai experimentar a recompensa. Eu vou quebrar um princípio, o princípio vai lhe quebrar. Tem gente sendo quebrado no meio.
Por quê? Porque quebrou o princípio. Ah, eu não vou respeitar os limites de velocidade, por exemplo. Ok, você pode ir a 180, 200 por hora, mas você vai ser multado, pode ser que seja multado, e você pode perder a vida. Ah, tem uma cerca aqui é um precipício. E olha que de precipício a gente está especialista, viu? Vocês nunca viram um precipício que a gente viu. 1000 metros de profundidade. E aquele motorista, ele estava ali, na beirinha do precipício. Ele estava quebrando princípios. Porque um descuido, eu e Cristiane, a gente não existia mais. E ninguém ia nem nos resgatar. Porque eu acho que nem os ossos sobravam. De tão alto que a gente estava. Aí tem aqui uma cerca. E é um precipício. E eu digo, não, eu vou quebrar essa cerca. Eu não respeito limites. Ninguém manda na minha vida. Vai. Quebra o princípio. Quebra o limite. Você vai ser quebrado. Então, princípios, irmãos, nos guardam. Princípios nos protegem. Não é Deus querendo o nosso mal. É Deus querendo o nosso bem. Então, aqui tem um princípio. Tragam as primícias. Não é deem. Tem gente decidindo. Não, eu vou dar meu dízimo aos pobres. Deus não disse isso. Você não pode fazer o que você quer. Tem gente que é assim, não, eu estou dando a uma instituição de caridade. Você está ofertando, pode ofertar. Mas dízimo, você não escolhe. E se você não confia na liderança que está recebendo, é melhor você então ir para outra liderança. Porque tem gente que é assim, não confio. Será que os pastores não são ladrões? Não dou meu dízimo porque eu estou desconfiado. Então você não pode estar debaixo dessa liderança que você desconfia. Outra coisa, a pessoa dá e depois ela quer mandar em como que vai ser. Não, depois que eu dou, depois que eu libero, já não me cabe mais. Deus vai cobrar de mim, de Cristiane, como isso está sendo utilizado. Então o princípio é: tragam. Quando a gente traz, não é nosso. Eu dou o que é meu. Olha aqui para mim. Eu dou o que é meu. Mas quando eu trago, eu estou trazendo o que não é meu. Certo? Então, isso, irmãos, se aplica às finanças, isso se aplica ao meu tempo, isso se aplica aos meus talentos. E para terminar, o exemplo de Jericó. Por que eles perderam a batalha na próxima cidade? Ai. Tem um princípio aqui do primeiro. Porque em Jericó era a primeira cidade de Canaã. Certo? A primeira cidade de Canaã que ia ser tomada. Se era a primeira, o princípio do primeiro estava aplicado. E o que foi que Deus disse de Jericó? Não peguem nada. Tudo de Jericó é meu. Por quê? Porque era a primeira cidade, era, digamos, o primogênito que estava sendo oferecido ao Senhor. Deus disse, não peguem nada. Tudo será anátema. Anátema significa consagrado ao Senhor. Naquele contexto. Depois anátema virou maldição. Mas naquele contexto será anátema, ou seja, será consagrado tudo a Deus. É o que foi que Acã fez? Viu uma capa babilônica, bonita, valiosa, pegou a capa e escondeu. Ok, Deus viu, porque Deus vê todas as coisas. Acã quebrou o princípio do primeiro. Vão para a segunda cidade. A segunda cidade era menor, mais fácil. Perderam a batalha na segunda cidade. E o nome da cidade era Ai. Claro que Ai em hebraico não tem nada a ver com o nosso Ai, né? Mas às vezes Ai se torna Ai. Ai, ai, ai. Por quê? Deus estava ensinando.
quebraram um princípio. Um quebrou o princípio, todo Israel vai pagar. E então foram de família por família, descobriram Acã, e ele estava escondendo a capa babilônica. E ele teve que morrer e toda a sua família, porque ele quebrou o princípio do primeiro. A primeira cidade era do Senhor. E aí, eles voltaram para Ai e ganharam a batalha, porque Deus agora estava satisfeito. Eu vou terminar aqui com o exemplo de alguns homens que cumpriram o princípio do primeiro, irmãos. John Rockefeller. Existe um prédio, um edifício, lá em Nova York, chamado Rockefeller Center. E ele era um homem fiel a Deus. Ele era um dizimista fiel. Ele disse: eu nunca teria conseguido entregar o dízimo do meu primeiro 1 milhão se eu não tivesse dado o dízimo do meu primeiro salário, que era $1,5. Ele foi um dos primeiros milionários da história dos Estados Unidos. Mas ele disse: eu não teria conseguido ser fiel no muito se eu não tivesse começado sendo fiel no pouco. O neto dele, David Rockefeller, ele disse que a mesada dele era 50 centavos por semana, 50 centavos de dólar, né? E ele aprendeu com o avô: 10% para Deus, 10% para guardar. E ele se tornou também, como avô, um homem bem-sucedido, um homem abençoado. Coloca o próximo agora, Sam Walton. Sam Walton foi o fundador do Walmart. Um dos 5 homens mais ricos do mundo. O faturamento do Walmart era equivalente ao PIB da Alemanha. E Sam Walton foi um homem fiel a Deus. E por último, esse daqui, a história desse é incrível. E aqui todo mundo conhece a pasta Colgate. Quem já escovou os dentes aqui com Colgate? William Colgate. Ele trabalhava em uma fábrica de sabão em Nova York. Ele trabalhava muito, mas ele era um homem de Deus, ele era um homem fiel. E ele estava trabalhando muito, muitas horas. Ele estava muito cansado, ele não conseguia dar a Deus o melhor do tempo dele. Ele disse: Deus, me dá uma ideia. Me dá uma ideia para eu sair desse emprego e ter o meu próprio emprego. Porque eu quero ser fiel a Ti. De tudo que eu receber, eu vou Te dar a 10ª parte em primeiro lugar. E eu vou Te servir também com mais tempo. Porque esse emprego, trabalhar nessa fábrica de sabão está consumindo o meu tempo. Gente, Deus deu a ele a primeira fórmula de sabão em pó. Isso foi 1800, final dos anos 1800 nos Estados Unidos. Deus deu a William Colgate uma fórmula. E ele começou a vender de porta em porta. As donas de casa acharam aquilo revolucionário. O sabão dele fez sucesso, explodiu em vendas. E ele fundou a empresa dele, chamada Colgate. E aí depois teve outros produtos que ele foi aumentando. E ele então, ele disse: Deus, eu vou começar com 10. E eu vou aumentando. À medida que o Senhor for me abençoando, eu vou aumentando. Ele chegou a doar 100%. Porque ele se tornou milionário. Ele tinha tantas rendas, tantas formas de se manter. Uma ideia. Eu estou pedindo a Deus uma ideia. Quem quer aqui uma ideia assim? A fórmula de um sabão. Deus deu a esse homem. Por que aqui no século 21, 2025, será que Deus mudou? Não, 2026. Será que Deus mudou? Não, Deus continua o mesmo, mas Deus está querendo pessoas que coloquem Ele em primeiro lugar. Encerramos então com Mateus 6,33. Fique em pé, para parecer que eu estou terminando.
falhou. Meu teatro falhou. Mas nos próximos vai funcionar direitinho. Ninguém conte a surpresa, viu, para os outros. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Gente, generosidade nos aproxima do caráter de Deus. Generosidade gera generosidade. Eu não era generoso, viu? Olha para mim. Minha mãe era uma mulher extremamente generosa. Minha mãe, meu pai não. Aí parece que eu estava me inclinando para a família do meu pai. São muito inteligentes. É um pessoal que lê muito. É um pessoal que tem cursos universitários, doutorado. Eu tenho primos que são inteligentíssimos da família do meu pai, mas não são generosos. Minha mãe, uma mulher simples, de uma família simples. Minha avó teve que criar todos os filhos, porque perdeu o marido quando ela tinha ainda 30 e poucos anos de idade. Minha mãe tinha 9 meses quando o pai dela faleceu. Meu avô era dono de um hotel aqui, um dos primeiros hotéis de Garanhuns, Hotel Mota. Até eu botei no Instagram, teve um dia desse que tem um perfil que é Histórias de Garanhuns e colocaram Hotel Mota. Aí eu me lembrei que era do meu avô, ali na Dantas Barreto, onde era as Mercedárias, Colégio Meridional. Meu pai foi dono daquele hotel, ou seja, ele era um homem bem sucedido, ele faleceu de febre tifo. Minha avó ficou viúva, criou todos os filhos. E a minha mãe começou a trabalhar com 15 anos de idade para não passar fome. Ela me contou, de muita escassez, mas ela aprendeu o princípio de generosidade. Eu tenho minha última tia, ainda está viva. Do lado do meu pai morreram todos, da minha mãe morreram todos, só tem uma tia. Alguns aqui conhecem, tia Eda. Ela está viva, mora aqui na rua 15. Tia Eda, se minha mãe era generosa, tia Eda, eu acho que ela excedia qualquer outro exemplo de generosidade que eu tenha, na lembrança, de receber pessoas para morar na casa dela, de abençoar jovens que estavam estudando sem ter onde morar, gente que passava na porta dela, já sabia que tinha refeição garantida todos os dias, mas veio de uma família simples. De que vale inteligência e títulos? Uma família famosa, Rocha e Vilela. Rocha, Vilela e Teixeira. São as 3 famílias que são juntas. E muitas vezes esse nome é sinônimo, sabe de quê? De religiosidade, orgulho. Minha mãe, Pires Pereira, uma mulher simples, mas generosa. Minha tia nem se fala. Irmãos, o que Deus está querendo não é nome, não é título, é atitude. Amém? Generosidade gera generosidade e vai passando de geração em geração. Então vamos encerrar agora. Dê a Deus em primeiro. Coloca a fórmula aí, final. Dê a Deus em primeiro. Seja grato. Isso vai significar multiplicação. Feche seus olhos agora. Sei que nos prolongamos um pouco mais que o normal. Eu coloquei aqui minha oferta de primícias hoje. Não entreguei ainda propositalmente. Porque eu quero ser exemplo nessa igreja. Eu e Cristiane, nós queremos ser exemplo de generosidade, de fidelidade. Nós queremos ser os primeiros. Qualquer campanha, qualquer oferta. Eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero ter a alegria de ser o maior dizimista do CCA. Porque uma vez eu estava ensinando e eu disse, vocês acreditariam em um pastor que não fosse dizimista? Aí uma irmã, eu perdoaria o senhor. Eu digo, irmã, obrigado, a senhora está querendo me agradar. Mas ninguém acredita em uma pessoa que pede uma coisa que não está fazendo. Não é verdade?
O nome disso é hipocrisia. Como é que eu peço para os outros fazer uma coisa que eu não estou fazendo? Então, está aqui minha oferta de primícias ao Senhor, nesse primeiro domingo de 2026. Cristiane e eu, todos os anos, fazemos isso. 31 de dezembro, gratidão. Primeiro domingo do mês. Eu quero, Senhor, te honrar em primeiro lugar. E eu queria que você se sentisse desafiado também a seguir o nosso exemplo. Eu não estou pedindo uma coisa que eu não estou praticando. E não é pelo seu dinheiro, viu? Se você está pensando que eu quero seu dinheiro, fique com ele. Fique com ele, pelo amor de Deus. Fique com o seu dinheiro. Não é o valor. Sabe o que é? O princípio. Porque eu sei que esse princípio colocado em prática, ele vai ser uma virada de chave na tua vida. Assim como tem sido na nossa. Nós temos experimentado coisas que, humanamente falando, em um ano, a gente construir a nossa casa e nos mudar. Adriel e Bia casarem, que foi um grande milagre. O Senhor trocou o nosso carro e nós fizemos uma viagem internacional, irmãos. Se você for pensar, se eu for calcular, só Deus. E eu estava no Chile, deitado lá uma vez, uma tarde, e o Senhor me disse assim: Marcos, eu estou te presenteando. Sou eu que estou te presenteando. Porque eu fiquei meio envergonhado, constrangido. Cristiane queria que eu ficasse explicando, né? Porque muitas pessoas, pastor é um aproveitador, pastor é mercenário, pastor é ladrão. Mas eu estava lá e o Senhor me disse: Marcos, sossega teu coração. Fui eu que te dei. Eu que te presenteei. Então, irmãos, agora é contigo. A palavra foi ministrada, agora está nas suas mãos o posicionamento. Vamos orar para encerrar. Obrigado por essa palavra. Eu sei que esse princípio ele é poderoso, o princípio do primeiro. Nesse domingo de primícias, esse primeiro domingo, dá-nos esse coração fiel, dá-nos esse coração generoso de colocar o Senhor em primeiro lugar, no tempo, nas finanças, nos nossos dons e talentos. Mas eu também oro por generosidade para com os pobres, os necessitados, pessoas carentes, que nós possamos também investir o nosso tempo em vidas, em pessoas, servindo nos ministérios dessa igreja. Eu sei que tudo que precisamos já está aqui, Senhor. Tudo. Todos os voluntários já estão aqui. Todos os recursos financeiros já estão aqui. Tudo que precisamos, Senhor, de tempo, já está aqui. Eu oro para que essa palavra provoque uma mudança em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Diga: Senhor, que eu me posicione ao ouvir essa palavra. Diga: agora está em minhas mãos o poder de me posicionar. Diga: o pastor ministrou a palavra e agora está comigo a responsabilidade de praticá-la. Em nome de Jesus, ajuda-me. Amém.